tomando posse. Glorifique ao Senhor, continue tomando posse. Glorifique ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Continue de pé, por favor, querido irmão. Continue de pé, vamos já nos sentar daqui a nada. Glória a Deus. Chegou o momento em que vamos ouvir então a palavra de Deus. Glória a Deus, amém. Dessa vez a roleta girou, amém. A roleta girou, amém. Calhou a mim, amém. Deus é bom. Glória a Deus, em toda hora Deus é, amém, 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 amém. Hoje vamos mais uma vez declarar uma oração, amém. Vamos mais uma vez declarar uma oração, é o nosso tema de hoje, amém. E ela foi extraída no livro de Gênesis, no seu capítulo 30, versículo 1 a 6. Mídia, por favor. A palavra de Deus diz o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Palavra do Senhor. Antes de sentar, queremos orar com o nosso Pai. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos nesta hora. Pai, é o momento de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Fale, querido Espírito Santo, conosco, através da instrumentalidade do teu Filho. Manifesta o teu poder, a tua glória. Senhor, venha nos transformar, nos impactar e, sobretudo, nesta última semana, nos levar numa nova dimensão de vermos a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, podemos tomar nossos assentos. Agradecer então ao Pai pela oportunidade no dia de hoje de ser o preleitor. Que Deus abençoe ricamente o nosso Pai por esta obra e por cada dia nos fazer relembrar que temos um compromisso inadiável e que nunca devemos nos colocar na posição de telespectador. Somos servos e discípulos. Amém? Glória a Deus.
Então, nosso tema de hoje é declare uma oração. Amém? E parece como se fosse uma aula, é algo contínuo. E como é algo contínuo, vamos fazer, é o seguinte, o normal é que quando chego na sala de aula, os meus alunos já sabem que alguém vai ter hoje a oportunidade de se colocar de pé para fazer a revisão da aula passada. Mas infelizmente eu nunca aponto quem é que vai fazer o resumo, okay, na próxima aula. Então todos têm que estudar, todos têm que ficar preparados, porque a qualquer momento qualquer um deles vai ser indicado para fazer o resumo. Amém? Então isso chegar na sala e pronto, revision. Então todos já ficam preparados porque vai começar a revisão. E vamos ter que apontar alguém para revisar. Isso significa que vamos ter que voltar um bocadinho no segundo dia. Estamos no 22º dia. Amém? 22º dia de oração e declaração. Alguém ainda se lembra de como é que foi o segundo dia do nosso programa? Alguém ainda se lembra? Quem se lembra? Amém? Concordar. Se está concordando porque está lembrado. Amém? Ainda se recorda do que foi falado, do que foi dito pelo menos um pouco no segundo dia de declaração? Quem foi o preletor desse dia? Líderes, glória a Deus. Já estamos lá. Já estamos lá. Alguém ainda se lembra como é que o nosso líder definiu para nós o que é uma declaração? Estamos a apontar ou não? Glória a Deus. Isso aqui é apontar. Significa que só uma pessoa tem apontado a matéria. Dia 2 foi o nosso segundo dia. Amém? O nosso líder definiu declaração como um documento. Amém? Que serve para comunicar de forma clara e objetiva as intenções e posições. Amém? Nosso líder falou um bocado daquilo que é declarar, que é manifestar de modo claro e determinante, dar a saber. Declarar é um ato formal, diz, é um ato que ninguém pode mudar. É um documento que foi elaborado. É um documento que foi escrito. Documento que foi assinado. E quando um documento já está assinado, significa que este documento já não pode sofrer alteração. Pois se tiver que sofrer alteração, vai ter que sofrer todo o processo inicial, anular tudo que já foi escrito e começar a refazer o processo do início. Amém? Então, aquele que declara, aquele que está a declarar, está simplesmente a elaborar um documento para comunicar. E a sua comunicação deve ser de forma clara e objetiva. De formas que aquela pessoa que está a nos ouvir, a receber a nossa
declaração deve entender claramente o que é que nós queremos comunicar, o que é que nós queremos informar e o que é que nós queremos dar a conhecer. Declare uma oração. Declare é o ato de abrir-se com alguém. Aquele momento em que nós tiramos e diante daquela pessoa que é para nós confiável, aquela pessoa que nós chamamos de o nosso confidente, que tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida, nós sentamos e dissemos: olha, eu tenho passado por isto, tenho passado por aquilo, tenho passado por isso. Aquela pessoa em que nós depositamos tudo o que tem a ver conosco. Esse momento em que nós nos abrimos com esta pessoa. É o momento em que nós procuramos falar com esta pessoa. Eu acredito que cada um de nós deve ter um confidente, amém? Será que tem um confidente? Você tem um confidente? Irmão, tem um confidente? A declaração, abrirmos-nos, falar acerca de nós para alguém, não é simplesmente falar, porque nós estamos praticamente a depositar a nossa vida nas mãos desta pessoa. Porque nós estamos a abrir o nosso íntimo, estamos a falar as coisas mais profundas da nossa vida. Então estamos a entregar a nossa vida. Logo, é um ato de fé. Porque até certo ponto, fomos naquela questão: maldito o homem que confia no homem igual. Nós já temos o confidente. Então é um ato de fé para nós. Porque não sabemos até certo ponto se o que estamos a falar nesse nosso confidente que nós escolhemos, as coisas vão ficar realmente só por ali ou não. Então é um ato de fé o que nós fizemos. Nós depositamos crença nesta pessoa. Nós depositamos fé nesta pessoa. Uma declaração é um ato de fé. É um ato de confissão. Quem declara está a decretar. É um decreto. E o decreto é uma palavra. O decreto é uma palavra. Amém? Decreto é uma palavra. Romanos 10:8. A palavra nos diz que a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Decreto é uma palavra. E esta palavra está perto de nós. Esta palavra está pertinho da nossa boca. Está dentro do nosso coração. E segundo João 1,
no seu versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Amém? E a palavra era Deus. A palavra está perto de nós. A palavra está em nosso coração. Ao declarares a palavra, declare com fé. Declare com fé. Pois estás a declarar aquele que é vivo. Pois estás a declarar aquele que é vivo. Estás a declarar aquele que está junto do teu coração. Estás a declarar aquele que está perto de ti. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei, e com ele cearei. Deus está perto de nós. Deus está perto de cada um de nós. Deus está pertinho de cada um de nós, está pertinho do coração de cada um de nós. Para alguns Ele está concretamente batendo a porta. Eu preciso fazer morada em seu coração. Eu preciso fazer morada em seu coração. Eu preciso fazer morada em seu coração. Se somente me permitires que eu entre, se somente abrires a porta e me deixares ser o dono do seu coração, eu cearei contigo. Eu cearei contigo. Em Lucas 6:45, a parte B, a palavra nos diz que, pois a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então a pergunta é: o que é que enche o nosso coração? Será que nós já abrimos a porta e deixamos Ele entrar, ser o dono do nosso coração? A palavra está diante do nosso coração. A palavra quer fazer morada em nosso coração. Isso é algo que normalmente nós na gíria estamos sempre a falar. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, o que é que está em nosso coração? Como é que nós enchemos o nosso coração? Amém? Segunda parte é a oração. Gramaticalmente, a oração é uma unidade sintática que se organiza em torno de um verbo. Pode ou não ter sentido. Amém? O nosso líder, no dia em que pregou, disse que ele coloca o verbo como Jesus. E quando nós estamos a falar de uma unidade sintática, nós estamos a falar de uma união de elementos. Então estamos a ver que são muitos elementos que giram em torno
de um verbo. O nosso líder disse que todos esses elementos cooperam e trabalham de forma única para a vontade daquele que está ao meio, Jesus. O nosso líder ainda falou que a nossa vida é como uma frase. Amém? E ele disse que a vida dele é como uma frase. E o verbo que está na frase é Jesus. Amém? E quando nós vamos trazer aquilo que é a essência de logos em gregos, dizemos que o verbo é a palavra. Amém? E Jesus é o verbo. Jesus é o verbo, o Criador de todas as coisas. No livro de Romanos 11:36, a parte B, diz: porque dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, a origem de todas as coisas. Por meio dele, ele é aquele que está dentro do processo. E para ele, o destino são todas as coisas. Dentro daquilo que é a religião, quando nós estamos a falar de oração, é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavra ou pensamentos, em particular ou em público. Então a oração é definida como uma aproximação da pessoa a Deus por meio da palavra ou pensamentos, em particular ou em coletivo. Significa que quem ora se aproxima a Deus. Quem se ajoelha e ora, ele se aproxima a Deus. Amém? Porque é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que ele existe. Se você está a se aproximar de esta pessoa, está a se aproximar de Deus, é porque você acredita nesta pessoa, é porque você crê na existência dessa pessoa, é porque você acredita que esta pessoa é aquela pessoa que vai mudar alguma coisa em sua vida. Você acredita que esta pessoa vai fazer algo em sua vida. E voltamos então àquilo que é a essência da nossa pregação, o nosso texto em Gênesis 30, de 1 a 6, que nos conta a história de uma mulher chamada Raquel. Uma mulher que se encontrava em desespero, uma mulher que estava angustiada, uma mulher que estava na luta. E o texto não nos apresenta simplesmente aquilo que é a luta de uma mulher pela maternidade, em busca de maternidade, em busca de filho. Mas também o texto nos apresenta aquilo que tem sido a complexidade das relações humanas. Aquilo que tem sido difícil, a relação entre pessoas. O texto não mostra simplesmente uma mulher amargurada que está a lutar
por aquilo que quer e precisa. Também nos mostra aquilo que é a complexidade. A complexidade nas relações entre as pessoas. Lá estava Raquel, uma mulher cujo marido amava tanto. Foram 14 anos que o marido teve que trabalhar por ela. O marido foi aldrabado, foi mentido, mas ele disse: não, minha única intenção, meu único objetivo está ali. O marido havia traçado um destino, e o destino era ela. É o grande peso que Raquel carregava. Ela estava com um marido que amava de todo o coração, mas infelizmente ela não conseguia realizar aquilo que era o desejo final deste marido que eu tanto amava. Então ela estava angustiada, estava triste. Não sabia realmente o que fazer. Não sabia o que fazer para conseguir trazer alegria para este marido, para esta pessoa que estava ao seu lado. É aquilo que muitas vezes nós podemos trazer isso ao tempo de hoje. Irmãos, sabem como é que têm sido os nossos alembamentos, certo? Sabem como é que têm sido os nossos alembamentos? Uma vez, acho que é anteontem, é isso. Anteontem, estávamos aí com o irmão lá fora, estávamos a falar acerca do seu pedido, ok? Estávamos com o irmão aí a conversar, e ele nos disse que na carta de pedido do alambamento dele, estava lá que ele tinha que pagar 1 milhão de kwanzas. Esse era o dinheiro que tinha que acompanhar a carta, para além dos outros elementos que tem que acompanhar. O dinheiro que tinha que acompanhar a carta era de 1 milhão de kwanzas. Então eu fui pensando no quanto Raquel estava angustiada, sendo amada por seu marido, que teve que pagar um dote daquele tipo, por tanto lhe amar, mas infelizmente ela não conseguia. E estava a ser um peso para ela. Então, quando esse irmão começou a falar acerca da carta do pedido dele e 1 milhão de kwanza que ele foi pedido, então eu lembrei também desta história. Eu lembrei desta história. Meu Deus, 1 milhão de kwanza. Chega em casa, não sabe cozinhar, não sabe lavar. 1 milhão de kwanza, um dote. Amém. Isso tem sido, irmão, a prática de hoje em dia. Os dotes que nós temos assistido têm sido nesta vertente. O que se pede, a lista que vem daquele lado, nós temos acompanhado. Amém. Houve tempos, parece que havia mudança, mas infelizmente ali estava. Mas então eu fui pensando um pouco sobre a vida de Raquel.
que diante daquela angústia em que ela estava a passar, diante de toda aquela problemática que ela estava a passar, então, ela pensou em uma saída, pensou em alguma coisa. Ela disse: se não irá bem, tem que ir a mal, mas alguma coisa eu devo fazer para salvar o meu casamento. Alguma coisa eu tenho que fazer porque o meu casamento... Ela estava a ver que o casamento ela estava em risco. Ela estava a ver que o casamento dela estava em risco. Irmão, hoje, como africanos que somos, é bem complicado. É bem complicado. Você precisa ter alguém do seu lado que consiga lhe defender perante a família, poder justificar e ficar do teu lado e poder te sustentar. Não na vertente de dinheiro, mas sustentar para não cair. Porque as primeiras pessoas, depois de 2, 3 anos, alguém já vem começar a espreitar. Como é? Nada! Nada! O que se passa? Até agora, nada! E muitas vezes cai aquela questão pós-padrinho: filho, como é? Algum problema? Está a falhar qualquer coisa? O que se passa? A nossa realidade cai para isso. Você, quando começa a demorar para engravidar, é um grande problema para nós africanos. É preciso encontrar um homem temente a Deus para poder dizer: a esposa é minha, a esposa é minha. E eu sei que no tempo dele, o que eu estou à espera virá. O que eu estou à espera virá. É preciso você encontrar um homem temente a Deus que consiga estar ao teu lado. E nesses momentos de angústia, nesse momento em que você está a desfalecer, consiga te colocar a mão do ombro e diz: tenha fé, vamos acreditar. Tenha fé, vamos acreditar. Amém? Tenha fé e vamos acreditar. E Raquel estava aí, angustiada, triste. E ela pensou: preciso sair dessa situação, preciso. Naquele tempo era diferente. Naquele tempo, as tias só vão te acompanhar na porta, depois voltam. Ali você tinha que ter alguém contigo. Tinha que ter uma concubina para estar contigo. Normalmente o pai, tirava uma serva, dizia: você fica com ela, vai com e vivia contigo. Hoje as tias te acompanham até na porta e dizem: minha filha, daqui você avança. Daqui você avança. Raquel então procurou uma saída. É que tal como a Raquel, naquilo que é o seu desespero, não tem como
ela não desfaleceu. E Raquel desfaleceu. E quando você desfalece, abre algo em seu coração para poder começar a ver no quintal do vizinho o que é que tem. Raquel começou então a ver que a sua irmã estava sempre a nascer, mas ela não. Então começou a criar inveja. Quem começa a criar inveja é porque está a desejar o que é do outro. Amém? A partir do momento que começa a criar inveja, está a desejar o que é do outro. Cuidado. Cuidado. Você não sabe onde aquela pessoa passou para ter aquilo que tem. Você não sabe o que esta pessoa fez para conseguir ter aquilo que tem naquele momento. Então não inveja por invejar. Não deseja ter as coisas que a outra tem. Você não sabe o que ela teve que passar. Você não sabe, não experimentou o caminho em que ela trilhou. Você não pisou, não acompanhou, não esteve perto, nem sequer viu o que é. Cuidado em desejar as coisas do outro. Mantenha-se firme. Tem um ditado que diz, e uma vez já falamos, tem acontecido muitas vezes no casamento: quando o outro conseguir alguma coisa, você fica feliz, você fica alegre. Se alegra com aquilo que o outro conseguiu, não inveja. Raquel encontrou o meio termo. Disse: está aqui a minha serva. É o que muito de nós hoje fizemos. Já que não estamos a conseguir, então vamos procurar o papaloi. Vamos procurar o profeta Simão. Se neste lado não estou a conseguir, com certeza o profeta Simão vai dar. É o que muito de nós fizemos. Em vez de continuarmos firmes na promessa, na palavra que nos foi declarada, achamos que é momento. Não faz isso, tá a demorar muito. Está a demorar muito. Buscamos caminhos. Vamos procurar lavagens. Vamos procurar banhos. Para conseguirmos ter dinheiro, para conseguirmos alcançar. Já que não estamos a conseguir. Não crie outros caminhos para além daquilo que te foi indicado. Permaneça fiel e firme naquilo que te foi declarado. Uma coisa ao ler esse texto chamou-me a atenção no historial daqueles que foram os nossos patriarcas.
todos eles, as mulheres, eram estéreis. Os nossos patriarcas, isso chamou minha atenção. Por que as mulheres, as esposas dos nossos patriarcas, isso chamou a minha atenção, buscou a minha atenção. Por que todos eles eram estéreis? Por quê? Por que Raquel, estando ao lado de um homem poderoso, um símbolo de fé, uma pessoa de confiança de Deus, mas a mulher era estéril? E mais lá atrás, fui percebendo que para além de Raquel, também a Sara era estéril, a esposa de Abraão. Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéril. Porque logo 3 esposas de grandes homens de Deus eram estéreis. Eu fiquei pensando, por quê? Por que isto aconteceu? Na verdade, queridos irmãos, a esterilidade dessas 3 personagens carregava um segredo, carregava segredos, carregava algo escondido. O facto delas não alcançarem tinha um propósito. O facto delas não conseguirem ter o que desejavam tinha um propósito. Deus tinha um propósito para elas. Deus tinha um propósito para ela. A esterilidade em nossa vida tem um propósito. A esterilidade em nossa vida tem um propósito. Por isso, não saia do caminho. Não saia do caminho. Se percebemos aquilo que era concretamente, a Sara estava com 90 anos. 90 anos quando teve seu filho. 90 anos. 90 anos. Depois de Isaac orar para que Rebeca concebesse, teve que esperar 20 anos. Se calhar, você está a olhar para dentro de si e começar a notar o tempo. E começar a ver pelo tempo. Foi 90 anos. E quando Deus lhe disse em 90 anos você vai nascer. Nos tempos de hoje, você que diz a alguém 90 anos, você vai nascer. Na gíria, a gente diz assim, eu olhava para a gente,
Esse conta tá maluco. 90 anos. E se calhar para si, o teu casamento está a demorar. Se calhar para ti, o teu emprego está a demorar. Se calhar para ti, a tua formação está a demorar. Se calhar para ti, aquilo que você foi trabalhando durante a vida está a demorar. Eu às vezes fico assim a pensar. Eu não sei. Se calhar para além do pastor, depois do pastor, sou a pessoa que mais me profetizaram aqui. O pastor já disse, às vezes que recebeu a profecia aqui, é muito tempo. Mas ouvimos da boca do nosso pastor, continua firme. Continua firme, aguardando. Porque tal como Sara, não está a ver pelo tempo. Ok? São 20 anos. Para Deus, não importa o tempo. Na verdade, esse tempo é propositado. Na verdade, esse tempo é propositado. Eu sei que o meu dia vai chegar. Eu sei que o meu dia vai chegar. Assim como chegou o dia de Sara. Assim como chegou o dia de Rebeca. O tempo é um propósito. O tempo que está a fazer para chegar aquilo que tens que receber é o propósito. O nosso líder, acho que foi ontem ainda, a Mana Paula também voltou a mencionar essa questão de que o pastor foi o primeiro a falar disso, que se calhar aquilo que tens que receber, você não está pronto para receber, porque se receber vai te matar. Vai te matar. O tempo tem um propósito. Pois quando chegar, é para glorificar a Deus. Quando chegar, é para glorificar a Deus. É para que Deus seja glorificado. A esterilidade dessas mulheres é para a glória de Deus. Pois quando chegou o momento, seus filhos foram heróis. Marcaram o tempo. Marcaram uma era. Quando chegar o teu momento, é para a honra de Deus. Então não diga, não pensa que está a demorar. A demora tem um propósito. Apenas te mantém firme. Apenas te mantém focado. Porque Deus está atento naquilo que está a vir. Deus está atento naquilo que está a vir. Se é teu filho, você não sabe qual é o plano que Deus tem para ele. Se é teu filho, você não sabe o plano que Deus tem para ele. Se é a tua empresa, você não sabe o plano que Deus tem para ele. Se calhar é para manter a obra dele. Se calhar é para alavancar a obra dele. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Deus vai se revelar no momento exato. Deus vai se revelar na hora certa. No momento dele, não no nosso momento. No
momento dele, não no nosso momento. Mas como dissemos, não busque outro caminho. Não almeja o que é do outro. Porque senão vai começar a chegar aquele momento que você vai começar a dizer: meu pai não fizeram nada. Daí a pobreza. Então faça como Ana. Quando estiveres no momento de angústia, quando estiveres desesperada, não busque outro caminho. Declare. Ore. Busque a presença de Deus. Não busque a solução por ti. Não perca a esperança. Não crie caminhos, porque está difícil. Mantenha-se firme. Não busca refúgio na bebida. Não busque refúgio na bebida. Mas é agradável te chamarem de bêbada quando estiveres a orar. É louvável se te confundirem com uma bêbada quando estiveres a clamar ao teu Deus. Então chore. Chore. Não seja incrédula como a Sara, mas creia na promessa e nas palavras do homem de Deus. Não tem ao teu lado um Eli, sacerdote, que não soube interpretar os sinais daquela mulher que chorava, que clamava a Deus. Procure ter ao teu lado um pastor. Procure ter ao teu lado um Manuel Panzo. Que consegue te interpretar e declarar uma restauração para a sua vida. Não permita que estranhos fiquem com a tua bênção. Falando neste lado, pastor, nós estávamos acho que anteontem com o líder Euclides a ver as pessoas que aderem à nossa página. E o que nós constatamos, a maior parte das pessoas que estão ligadas às nossas páginas não pertencem à igreja. Não pertencem à igreja. O maior número das pessoas que estão ligadas à nossa página não pertencem à igreja. Então estão a me perguntar, onde é que estão as pessoas da igreja? Costumam assistir o quê? A maior parte das pessoas que estão a acompanhar a nossa live não são da igreja. E uma coisa bem complicada para nós, o líder Euclides ainda disse essa parte. O mais engraçado é que quando chega nesta parte em que nós temos programas espirituais desse tipo, você tá sempre ocupada. Você tem sempre trabalho a te impedir de vir orar. Tem sempre alguma coisa para fazer, mas basta te dar um aperto, corre no pastor. E o líder ainda disse, seria bom se o pastor, antes mesmo de te atender, te perguntasse, mana, participou no jejum e oração?
Se calhar esse seria o bilhete para atendimento. Aliás, isso seria o bilhete para atendimento. A senha. Participou? Não. Deus te abençoe. Vai na tua casa. Sim. Se você não consegue fazer parte do programa da igreja, acompanha só pelo menos a live. Nada. Agora quer que a pessoa te preste atenção. É que a tua cura, aquilo se calhar que estavas a buscar, passou aqui, o pastor falou aqui no púlpito, durante a pregação, declarou aqui. As declarações nós estamos a ler aqui, se calhar com aquelas declarações, você devia ultrapassar o teu problema. Mas colocas em primeiro lugar a tua dificuldade. Estou cansado, estou a sair tarde do serviço. Não há tempo de poder ir para a igreja. O obstáculo está sempre ali em primeiro lugar. Então é preciso pensar nisso. Declare vida. E as declarações estão aqui conosco. Todos os dias. As declarações estão aqui conosco. Todos os dias. Sabe? Há uma história na Bíblia que chama a minha atenção. Mídia Lucas 5, 17, 20. Por favor. Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram induzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por ele introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Essa história chama realmente a minha atenção. Repara, enquanto Raquel buscou subterfúgios, os tais subterfúgios, aqueles caminhos que Raquel o fez que não era do agrado de Deus, só o afastaram de Deus. Repara na história desse, olha, entraram pelo telhado. Eles encontraram obstáculo, procuraram outro caminho, mas esse caminho era simples e unicamente para chegar até Jesus. Busque simplesmente caminho para te levar a Deus. Não busque caminhos para te afastar de Deus. O único caminho que você deve buscar e trilhar é somente para Deus. Se você tiver ao teu lado um Elcana, sabe, Elcana amou tanto Ana. Era daqueles maridos que acompanhava até na igreja, sabe? Mas infelizmente era daquelas pessoas, né, que não tinha a mesma visão de Ana. Mas estava lá sempre, dando aquilo que Ana precisava, dando aquilo que Ana necessita. Se calhar também estás nessa condição. E o que Ana fez é simplesmente orar. E Ana começou no secreto. Começa no secreto. Começa a declarar no secreto. Só você e Deus. Aquilo que está no secreto, o resultado vai sair no público. Quando você declarar em teu coração: eu quero a partir
partir de hoje conceber, são 9 meses. Vai sair a público. O resultado é público. Você pode fazer no secreto, mas o resultado é público, para a honra, glória de Deus. Sabe, a minha mãe, antes de falecer, ela tinha muita dificuldade de orar para nós, porque o pai não permitia que orasse. Todas as vezes que ela foi orar para nós, ela tinha que ir na casa de banho, tinha que se esconder para poder orar para nós, na casa de banho, porque o pai não podia ouvir, senão devia gritar com ela, devia ralhar com ela. Ore no secreto para o teu Deus, não importa o obstáculo que tenha. Ok? Ela deixou uma semente. E essa semente está a germinar. Através daquilo que foi o sacrifício dela. Através daquilo que ela fez. E está ali. Então não te desanime quando você encontrar obstáculo para orar. Não se desanime para buscar enquanto você busca ao Senhor. Sempre que puderes, clame. Sempre que puderes, declare. Sempre que puderes, busque a Deus. E você vai receber aquilo que você precisa. Você vai receber aquilo que você necessita. O livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, Deus leva Ezequiel até a um vale de ossos secos. E diante desses ossos secos, ele pergunta: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E eu fiquei a pensar nessa pergunta, e eu fiquei assim a imaginar como se Deus estivesse a fazer essa pergunta para mim. Então comecei a pensar assim: Gaspar, poderás realmente ter um novo emprego? E na vez de Ezequiel, eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele diz: declare. Então ele diz: declare. A resposta está em nossa boca. A resposta está em nossa boca. Se calhar Deus também está a perguntar-te: será que você tem certeza que podes conceber? Por que Deus está a buscar a afirmação de Ezequiel? Você acredita que você pode conceber? Você acredita que você pode passar de classe? Você acredita que a tua vida pode mudar? Então declare. Mas uma coisa que chamou a minha atenção é que Ezequiel disse: declarei conforme me foi orientado. Ele não só declarou, mas declarou conforme ele foi orientado. Não declare por declarar. Você tem uma orientação para seguir. Você tem uma orientação daquele que vela por ti para seguir. Então segue a orientação do teu pastor, segue a orientação do teu pai espiritual, a forma como ele te orientou. Faça e declare. E conforme aconteceu no vale, conforme ele foi orientado, o teu problema vai começar a ganhar forma.
Se realmente declarares conforme foi orientado, o teu problema vai começar a ganhar forma. O teu problema vai começar a ganhar revestimento. Cada coisa que tinha que se juntar vai começar a se unir. As partes em tua vida que estavam separadas vão começar a se juntar. Aquilo que estava a demorar em sua vida vai começar a ganhar vida. Vai ganhar forma. Vai ganhar revestimento. Vai começar a andar. Amém. Só declare conforme te foi orientado. Não saia da orientação. Não se desvie daquilo que foi orientado. Então, eu ouvi a reclamação daquela, mas com tanto rio mesmo, na Judeia, você só quer ver o que eu vim banhar aqui? Água suja. Sim, banha mesmo ali. É orientação. Se te foi orientado, é ali onde você deve fazer, é ali. Seguindo a orientação divina, seguindo a orientação do homem de Deus, conforme ele orientou, declare, chore, e o seu problema vai ganhar vida. A solução virá. Em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Conforme foi nos orientado, é conforme nós devemos fazer. Amém? Conforme a orientação dada, é conforme os passos que nós devemos seguir. Não devemos fazer para além daquilo que foi orientado. Não aumenta, não tira. Faça só o que te foi orientado. Faça simplesmente aquilo que te foi dito para fazer. Não invente outra coisa. Não invente uma outra saída. Não invente uma outra solução. Não invente uma outra questão. Então começa a declarar a Deus a este momento. Que Deus te permita. Que Deus te permita seguir à risca a orientação que te foi dada. Que Deus te permita seguir à risca a orientação que te foi orientada. Naquilo que foi dito por homem de Deus, para que a sua solução seja contigo. Começa a orar a Deus. Fica ao Senhor, clama ao Senhor. Simplesmente seguir a orientação. É simplesmente seguir a orientação.